Estamos prontos? Estamos sim. Ah, você prefere mestre ou narrador? Na verdade, eu prefiro Guaxa. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim. Antes de mais nada, eu quero convidar você a ir lá no prêmiompb.com.br. MPB não é de música popular brasileira, é de melhores podcasts do Brasil. O RP Guaxa está concorrendo na categoria Ficção e Fantasia e eu conto com o voto de vocês. Vocês podem votar todo dia, inclusive, mas se votar uma vez, já ficarei imensamente grato. Meu nome é Agatha Sofia, eu tenho um projeto na internet que se chama Buraco Atrás do Pôster, que é um podcast mensal de videogames. Oi, eu sou o Gilles, vocês me encontram na taberna, embora as pessoas digam que eu sou um pouco ausente, mas eu estou lá, e também nos episódios publicados do Nossa Poesia e no Projeto Drama. Oi, eu sou a Sara Barbosa, e vocês podem me encontrar na taberna do Guaxa, ou então no Instagram, com @SaraPereiraB. O Realidades Paralelas do Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem, quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com mais chance de errar, joga 2 dados e precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas e seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou Luiz Felipe Erdi e sou padrinho do RP Guaxa porque é uma oportunidade incrível de conhecer pessoas que falam dos assuntos mais aleatórios possíveis, desde One Piece, Game of Thrones, futebol e coisas do gênero, e também porque é um canal muito bacana para marcar mesa de RPG, mestrar, jogar, enfim. É uma comunidade muito interessante e que eu tenho muito prazer em fazer parte. O episódio de hoje não é recomendado para menores de 16 anos, pois trata de alguns temas sensíveis. Convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, ou marceloguaxinim@rpguaxa, e também nos apoiar, apoia.se/rpguaxa. A partir de R$1 você ajuda esse podcast a continuar existindo. A partir de R$10 você faz parte do nosso grupo da taberna. Como o Luiz Felipe acabou de convidar vocês, venham conhecer a taberna e ajudar esse projeto. Episódio de hoje, aprovação da água. Os irmãos estão deitados juntos em peles no chão do segundo andar da pequena casa, cobertos por um lençol, enquanto sua mãe, uma linda mulher de cabelos loiros quase brancos, dança pela casa apagando as velas e lhes contando sobre o lugar onde vivem. Nossa pequena vila de Flor d'Alva foi esquecida pela deusa no meio dessa floresta. Aqui, os moradores reverenciam a água como o elemento mais puro da criação. A água que traz o peixe, que mata a sede, limpa as feridas e molha as plantas. A água é tão boa e pura que rejeita todo o mal. Com base nisso, os antigos realizam a provação da água. Eles lançam as acusadas de bruxaria no ponto mais profundo do rio. Se ela flutuar, ela é condenada ao fogo. A rejeição da água confirma sua aliança com as trevas. Se ela afundar, vai morrer afogada. Isso prova que estavam errados. Não que alguém ligue. Nunca testaram um homem, quem diria? Diz a mãe enquanto segura a última vela, se aproxima de vocês e exibe seu rosto cheio de pontinhos como estrelas, e um sorriso que mal lhe cabe na boca. Mas acredito que se um rapaz for rejeitado pela água, será acusado de bruxaria também. Por isso, meus filhos, eu lhes digo... A mulher faz um pequeno silêncio e completa apagando a vela. Na total escuridão, ela diz... Nunca, em hipótese alguma, entrem na água. Mas antes de contar a história desta família, dessas crianças para quem esta mãe contou essa história, vamos conhecê-los. Então, Agatha, falar sobre o seu personagem, aparência e atributo. Hoje eu vou jogar com a Isobel. Ela tem 12 anos, é a mais nova dos 3 irmãos. Ela é loira, como a mãe, ela tem olhos castanhos claros e várias sardas no rosto. Ela nunca teve um corpo muito forte e constantemente ficava doente e não conseguia acompanhar, principalmente a irmã do meio, nas brincadeiras energéticas que aconteciam nos bosques e lá fora. Então ela sempre ficou mais dentro de casa e acompanhada de livros que um amigo dela, que era Farura, um mercador que trazia livros de vez em quando para a vila, dava para ela emprestado, com os livros que ela conseguia acompanhar no caso.
Por ficar muito em casa, ela desenvolveu uma aptitude com matemática e ela ajudou a mãe nas finanças do bar. Ela constantemente fica lá no caixa ajudando durante o dia. Ela também tá numa fase rebelde da vida e principalmente voltada contra o pai deles, que não aparece faz um tempo. Ela tá rebelde e afrontosa e quer muito, muito, muito brigar com o pai quando ele aparecer. Ela também começou a pensar que se a água é algo tão perigoso, talvez o fogo seja o oposto. Então ela desenvolveu um fascínio pelo fogo e fica horas na frente da lareira, se aquecendo e olhando o crepitar nas lenhas. O atributo dela é 2. Perfeito. Gilles, fala sobre o seu personagem, aparência e atributo. Hoje eu vou jogar com o Caius. Ele tem, na verdade, 15 anos. Ele é o mais velho dos irmãos. Ele tem uma estatura média, um peso médio, padrões para sua idade. Ele tem cabelos castanhos e são bem escuros comparados com os da mãe ou mesmo das irmãs. Ele ajuda como pode na venda da família. Ele aprendeu com a mãe nos últimos meses a fazer pães para abastecer a venda desse produto. E também ele adquiriu braços mais robustos, sovando massa, mas ainda ele é mais esperto do que forte. Ele pretende e busca sempre zelar pelo bem-estar da sua própria família, e ele se cobra muito por isso, sobretudo pela ausência frequente do pai. Sempre que pode, se ele encontrar um livro no mercador, ele traz para Isobel. Se ele encontrar uma ferramenta, uma arma nova, ele traz para Tabata, buscando sempre tornar esse ambiente familiar agradável, porque é a base da estrutura dele. Ele procura ser racional, mas o sentimento sempre prevalece quando o assunto envolve a mãe e as irmãs. Ele respeita o pai, mas nem de perto tem o mesmo carinho por ele que tem por elas. E o atributo dele é 3. Sara, fala sobre o seu personagem, aparência e atributo. Eu sou a Sara e vou estar jogando com a Tabata. A Tabata é uma adolescente alta, alguns centímetros mais alta que seu irmão mais velho, Caius. Seus cabelos são da mesma tonalidade dos da mãe, entretanto ela tem uma enorme mecha de cabelos negros na lateral esquerda da cabeça. Ela é bastante ágil e possui uma força descomunal para uma adolescente de 14 anos. Seu biotipo se encaixaria no perfil de uma pessoa ectomorfa. Dizem que ela lembra sua mãe nos traços faciais, mas a sua personalidade parece bastante com a do pai, segundo as pessoas da aldeia dizem. Por esse motivo, a Tabata acredita que sua mãe tem certa rigidez com ela. Em alguns momentos, a Tabata sente saudade do pai, mas não entende completamente seus sentimentos em relação a ele. Às vezes ela até deseja ver ele mais uma vez, mas tem horas que ela deseja que ele suma, por completo. Ela sabe que não ama ele. Para ela, ele é só mais uma pessoa. Por conta disso, ela acaba sofrendo e acaba vendo o sofrimento da família dela. E isso mexe muito com ela. Ela acredita que ser comparada com o pai dela é como se fosse uma maldição. Porque a Tabata é só a Tabata. Apesar da dor e da confusão que ela sente em relação ao pai, a Tabata encontra consolo na natureza. A floresta ao redor da aldeia é seu refúgio, um lugar onde ela pode ser ela mesma, longe das expectativas e comparações. Caçar é uma atividade que a faz sentir viva e conectada com o mundo. Cada caça bem-sucedida é uma prova da sua habilidade e sua força, algo que pode oferecer à sua mãe como uma forma de ajuda e apoio, sem contar a sua organização em deixar o estabelecimento sempre limpo e arejado. Ela tem um melhor amigo chamado Ícaro, que é amigo dela desde a infância. Ele é seu confidente e parceiro em todas as suas escapadas. Ele compreende a Tabata de uma maneira que ninguém mais consegue entender. Juntos, os dois enfrentam os perigos da floresta, compartilham segredos e sonhos. Mas o Ícaro sabe que por trás da fachada de forte e determinada da Tabata, existe só uma jovem que carrega um peso emocional enorme. E ele faz o possível para aliviar essa carga. Mas o que mais deixa a Tabata feliz é poder se juntar à irmã dela na lareira, a Isobel, e ouvir as histórias que a irmã conta dos livros. Da mesma forma, ela adora conversar com seu irmão Caius. A sabedoria de vida e os conselhos e os ensinamentos dele sobre sovar perfeitamente a massa de um pão acalmam o coração dela. Ela sonha um dia ser uma heroína de sua própria história e de sua mãe, alguém tão importante para sua família ao ponto de fazê-los esquecerem do pai. E o atributo dela é o 4. Das histórias que a mãe de vocês contou, essa foi a mais macabra. Ela parecia realmente querer ensinar algo para vocês, desde que o pai de vocês saiu de casa, né? Há mais de 2 anos. Vocês passaram a ajudar cada vez mais a mãe de vocês a gerir um pequeno comércio que ela tem ali. Entre os mais pobres, ela só consegue fazer trocas, né?
Apenas algumas pessoas realmente têm dinheiro, fazem comércio com outras regiões, mas o lugar serve para fazer troca entre aqueles que não têm dinheiro e entre aqueles poucos mais abonados da região. Vocês conseguem vender alguns produtos, mas ainda é uma venda pequena. Tem alguma bebida disponível, tem os pães, as massas que vocês fazem, né? O pai de vocês ainda aparece de vez em quando. Ele costuma ficar muito pouco e ele sempre vem para ver a mãe de vocês. Ele não dá muita bola para vocês, embora ele não seja... Ele não é carinhoso nem grosseiro. Ele tenta sempre ser o mais neutro possível, mas com a mãe de vocês ele é mais atencioso, mas principalmente quando vocês estão juntos, ele vai embora rápido. Ele corta lenha, né? Ele fica bastante tempo na floresta. Desde que ele saiu de casa, ele passou a trabalhar com isso, né? Vocês estão lá cuidando da venda. A mãe de vocês, que se chama Marieta, ela saiu. Ela foi trocar algumas coisas, buscar alguns peixes para colocar ali, e deixou vocês três cuidando da venda. O que cada um de vocês está fazendo na venda nessa manhã? O Caio, ele já tá lá atrás. Como eles acordam bem cedo, ele já colocou a massa para fermentar, pegou um pouco de levain, que eles cultivam já há alguns anos, na massa. Ele mexeu um pouco, fez uma primeira salva ali. Enquanto está descansando, ele vai atrás das irmãs, ver o que elas estão fazendo, se estão precisando de ajuda, está andando pela venda. A Isobel tá na frente ali do balcão, né, recepcionando pessoas e fazendo as trocas quando precisa. Ela, de tempos em tempos, dá um grito lá pro Caio, falando: Caio, o pão tá pronto! E vê como é que estão as coisas. Mas ela tá ali, né, anotando no livrinho o que precisa, o que foi trocado e quando. A Tabata tá na parte de trás da casa, cortando alguma lenha. Quando ela entra na cozinha, ela deixa umas linhas perto do fogão. Ela olha pro Caio, ela sorri pra ele, né? E ela vai lá pra frente da loja, varrer e limpar mesas. Perfeito, então a Tabata, que tá lá na frente, é a primeira a ver a dona Belinda, uma senhora que mora ali perto, chegando. Ela sempre costuma chegar cedo assim para pegar pão. O filho dela trabalha com o xerife da vila, né? Então ele tem acesso a algumas moedas. Então ela tá chegando ali com as moedinhas dela, ela te convida. Bom dia, menina. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Já saiu o pãozinho? Já. Eu olho pra dentro. Tem até algumas pessoas que já estão comendo agora. A senhora quer entrar? Sim, obrigada. Ela vai entrando ali. Ela vê o Caio, né? Menino, pegue 4 pãozinhos pra mim. Ela coloca as moedinhas em cima do balcão. Os melhores. Pro meu filho que vai dormir em casa. Pode deixar, dona Belinda. Acabou de ser uma fornada aqui, vou colocar os melhores pra senhora, tá bem? E ele acrescenta essa última parte assim, bem baixinho, pertinho dela. E vão ser os melhores mesmo, hein? E ele vai lá, separa uma embalaginha de seda, de papel, pra colocar os pães pra ela. Faz um embrulho bem delicadinho, assim, bem bonitinho, assim, entrega pra ela. É só isso hoje, só não quer levar nada, uma criada pras galinhas, alguma coisa pra ajudar a senhora? Não. Só pro pãozinho. Então tudo bem, mas se a senhora precisar, a gente tá aqui, tá? Pode deixar. Ela olha pra Isobel. Você tá boazinha? Boazinha? Como assim? Você tá sempre meio pra baixo, meio doentinha. A minha mãe trouxe mel da última vez. Ela coloca junto com limão e alho. É ruim, mas tá ajudando. Eu achei que você não ia vingar. Desde pequena eu achei que você ia antes. Mas, parabéns. O Caio vai se aproximando assim, ele vê a situação e fala assim: não, a Isabel tá ótima, dona Belinda. Tá mais forte que um touro. A senhora vai ver só. A senhora Belinda, eu também achei que não ia vingar não, mas eu tô aqui, né? Passo ruim não quebra. Acho que nós duas podemos provar esse ponto. A mãe de vocês tem muita sorte. Eu não sei se foi sutil o suficiente, mas eu chamei ela de velha na cara dela. E eu queria... Assim que ela vira de costas, o Caio dá uma apertadinha de leve na bochecha dela assim: respeito com os mais velhos, e enche a bochecha dela de trigo. Eu tô tentando. Tá, mas é só os pão hoje? Ela anota no caderninho. Deixou a moedinha. Ok, volte sempre, tá? Tchau, dona Belinda. Ela já dá um tchauzinho e sai feliz com o pacotinho dela. Quando ela tá saindo dali, né? Eu dou um esbarrão nela, mas proposital, eu olho pra ela. Ai, desculpa. Tem que tomar mais cuidado, querida. Sim. A senhora também. Tem que tomar cuidado. Ouvi dizer que tem gatos que comem línguas.
Ela toma bastante cuidado. Mas tenha um bom dia. E ela começa a cenar A assim. velha sabe? sai meio apressada. O Caio abaixa a cabeça, sujando a própria testa com a farinha. Eu olho pro Caio e falo, você você não puxa a bochecha, né? Eu vou ter que levantar a mão pra puxar a bochecha dela agora. Ele dá um tapinha na lateral da Tabata. Você também, respeito com os mais velhos. Além de tudo, ela é nossa cliente. E ela vem aqui quase todo dia comprar pão, quando o filho dela tá aqui. Quem fala o que quer, escuta o que não quer, né? Eu olho pra Isabel, acho que você deveria falar mais vezes. E eu passo um carinhozinho na Isabel pro Caio não perceber. Vocês não têm jeito. Ele volta lá pra trás. Mas olha, o Caio tem razão, a gente deveria melhorar isso nossos dias. Ela que deveria usar menos perfume ruim. O Caio volta rapidinho. Ela comprou o perfume aqui. Tava vencido, né? A gente não contou pra ela, mas tava. Isso foi muita maldade. E eu volto pra frente da loja. Ele ri e volta pro fundo. O movimento sempre é bem tranquilo, assim, não há uma muvuca, né? Sempre é uma, duas pessoas cada vez. Mais pro meio da manhã não tem nenhum cliente na loja ali, vocês estão fazendo as atividades de vocês. Quando se aproxima, entra na venda de vocês, Albino, é o xerife local. Ele é um homem alto, assim, de cabelo escuro, tem um bigode grande, assim, que faz aquelas voltinhas na ponta. É provavelmente a única pessoa da cidade que está sempre com uma roupa impecavelmente limpa, porque não é ele que limpa as roupas dele, as coisas dele, né? Só as botas, como tem que andar por aquele chão de terra, estão destonando do resto da aparência dele. Ele tem uma pequena espada na cintura, né? Um chapéu, ele coloca o chapéu no cabideiro que vocês têm ali na entrada da venda. E ele fala: Bom dia, crianças. Bom dia, seu Albino. Bom dia. A mãe de vocês não tá por aqui? Ela deu uma saída, mas ela já volta. É só com ela mesmo? Geralmente a gente espera o senhor um pouco mais no fim da tarde. A velha Belinda reclamou que vocês foram um pouco estúpidos com ela. Estúpidos aqui? Não, o senhor tá enganado. Só se por um acaso alguém disser alguma coisa a algum dos outros clientes. A gente nunca seria estúpido com a dona Belinda. Ela vem sempre aqui. A Isabel só cruza os braços e olha pro lado, assim. Com certeza ela confundiu a gente com outras pessoas. Não aconteceu nada, ela só comprou o pão dela, falou comigo, deu bom dia, falou com o Caio e com a Isabel. Somente isso que aconteceu. Bem, a não ser que ela tenha encontrado outra pessoa diferente no caminho e tenha confundido. Mas acredito que a gente é bem diferente dos outros adolescentes. Fala dos dados. 6 e 1. Ele abre um sorriso, né? Eu vou acreditar na sua palavra. Ele toca o teu cabelo, ele te olha de cima e embaixo. Você tá com quantos anos mesmo, menina? 14. Já tá namorando, pensando em casar? Ela já tem um namorado, tá? Ela já tem. Isso é bom. Eu tenho namorado? Aham, tem sim. Eu tenho. O Caio se estranha, conversa dele e coloca do lado dela. O senhor veio aqui realmente só pra falar da dona Belinda, seu Albino? Você quer pão? A gente traz pão. Eu vim, na verdade, ver a mãe de vocês. Soube que ela tá meio sozinha. Na verdade, não. Ela não tá sozinha, não. Ela tem a gente. E tem o nosso pai também. Sim. É que melhor sozinha do que mal acompanhada, né? Meu Deus. Eu soube que o Antero tá cada vez mais pro fundo da floresta, cortando muita madeira, né? É o trabalho dele. E não quer dizer que ele estando longe, ela tá sozinha. Tudo bem. Eu volto uma outra hora. Ele olha de novo pra Tabata. A Tabata tá limpando o nariz, assim, limpando na roupa, olhando pra cara dele, sabe? Quando você e o seu namoradinho quiserem se casar, falem comigo. Eu ajudo vocês. Tá. Vou lembrar disso. Aí a Tabata, ela puxa, assim, um ranho e dá uma cuspe assim no chão. Mas por enquanto eu não preciso de ninguém, não. Tô bem, assim. Ele dá uma olhada pra Isabel, coça o bigode, faz assim... Não vale a pena. E sai. Assim que ele pisa pra fora, a Isabel corre e abraça a Tabata. Mas não fala nada, só enfia a cara ali no vestido dela e fica ali quietinha. Eu faço um carinho na cabeça dela. O Caio se aproxima das duas, mas falando assim, e que interesse ele tem em você se casar? Isso não faz sentido nenhum. Eu não quero pensar nisso. Daqui a pouco eu tenho que me encontrar com o Ícaro. Com certeza. Mas antes de se encontrar com ele, você vai limpar o chão.
Lembra você cuspir aqui. Ela eu olha limpo. assim, tá limpando com o pé, assim, com... Eu limpo. Você Com pode ir, sapato. Tabata. Não, Isabel, não. Quem cuspiu é ela que tem que limpar. Não, mas cuspiu porque eu falei que ela tinha namorado. Tá tudo bem. Ok. Mas tá tudo bem, eu limpo. E Isabel, tá tudo bem, tá, irmãzinha? Eu dou um beijo na testa dela. Eu preciso também limpar a minha mão. Qualquer dia vocês duas se viram contra mim. E ele sai rindo de novo. Não, Caio, você é o melhor. O que mais? O melhor salvador de pão, o melhor irmão. E eu vou abraçando ele, sabe, fazendo carinho na cabeça dele. E eu abraço a Isabel também, assim. Vocês dois são os melhores. E a gente não precisa de pai nenhum. Bem, até esse que a gente tem, a gente também não precisa dele. A gente tem tudo. Vocês têm a grande Tabata. Eu posso caçar, eu posso cortar lenha, eu posso fazer tudo por isso. Nós não precisamos do papai. Eu fico contente de ter vocês dois como irmã. Você pra sustentar a casa com sua força, e a Isabel pra sustentar a casa com o conhecimento dela. Tabata. Vocês são muito importantes pra mim. Verdade. Tabata, você promete que você nunca vai na floresta e não voltar mais? A Tabata, ela para, ela baixa assim, eu prometo. E ela dá dedinho assim pra ela. Faz promessa de dedinho. Eu não vou embora. Ela dá o dedinho também. Mas ela limpa os olhos assim e vai direto pros livros dela. Ela não fala mais nada. Nossa, o coração da Tabata fica muito pesadinho agora. A Tabata, ela puxa o braço do Caio e dá um abraço assim pra se aninhar no Caio. Eles puxam ela pro abraço, embora ela seja mais alta que ele. Mas ele faz o possível pra acalentar ela. O dia se passa ali tranquilamente, vocês comem, vocês cuidam da loja, atendem as pessoas. No meio da tarde, a mãe de vocês retorna. Ela joga um saco com peixe assim em cima da mesa. Ela parece bem irritada, ela olha pra vocês. Foi tudo tranquilo aqui hoje? Sim, senhora. Teve aquela velha coroca que falou que quis e ouviu que não quis. Bel! Mas é verdade. O Albino teve aqui, né? Ele passou aqui. Ele falou que era pra falar da Dona Belinda, mas não sei. Ele ficou fazendo perguntas esquisitas aqui pra gente. Tabata, senta aqui do meu lado. Por quê? Precisamos conversar. Eu juro que eu não fiz nada. Eu esbarrei nela sem querer. Do que você tá falando? Eu olho pro Kaiser e pra Isabel. Nada. Eu sento do lado dela. Realmente não é nada, mãe. O maldito do xerife ficou falando que você pensa em casar. Isso é verdade? Não, eu não quero casar com ninguém. Eu não me vejo casada. Mãe, desculpa, fui eu que inventei isso. Eu achei que o xerife queria levar a Tabata pra longe da gente. Xerife já é casado, tem filhos. O que ele quer é uma outra coisa. Mais pro sul tem uma cidade grande com uma regra antiga dos nobres que nosso querido xerife trouxe pra cá. Chama Primeira Noite. E que regra é essa, mãe? O que é isso? Resumidamente, um nobre, como ele diz ser, pode ter a primeira noite Bem, quando um homem e uma mulher casam, o primeiro a estar com a esposa será ele, se ele assim o quiser. Mas isso é errado. E ele tava insinuando isso pra mim? Agora ele tá bem puto e com o olho roxo. Eu vou atrás do pai de vocês. Tranquem tudo e vão dormir. Pera, você não vai ficar aqui com a gente? Você não pode ver o nosso pai de manhã? Tenho que trazer o Antero de volta. Isso já está saindo do controle. A gente não precisa dele. Ele nunca ajudou a gente. É o mundo que não entende isso. Mas mãe, eu posso resolver qualquer problema. O pai de vocês tem o motivo dele. Eu vou conversar com ele. E o motivo dele é deixar a esposa e os 3 filhos pra trás? Como ele sempre faz, vem uma vez ou outra e nunca diz o porquê que sumiu, quando que vai voltar. O pai de vocês é uma pessoa muito boa, mas meio limitado. Eu vou trazer ele de volta. Tranquem tudo. Acabou a venda por hoje. Salvem o peixe e guardem, por favor. A senhora não vai demorar, né? Eu espero que não. Tá bom, mãe. Ela sai e deixa vocês ali. O que vão fazer? Vocês viram a cara dela? Ela parecia irritada. E ela bateu nesse seu Albino. Mereceu. Sim, se ele vier aqui de novo, eu vou bater nele. Eu vou bater primeiro? Então eu bato por último, pra finalizar o que vocês já bateram. Isso finaliza com uma risadinha. Mas, ainda assustada, a Isabel começa a trancar a casa e ver se todas as janelas estão bem fechadas, se a porta está trancada. Por segurança, ela coloca uma cadeira na frente da porta e vai acender a fogueira, a lareira, no caso. Eu acho melhor a gente dormir junto essa noite.
Todos juntos. Eu concordo. Ok, um dado cada um. Isobel. Eu tirei 5. A Tabata. Tirei 5. E o Caio. Eu tirei 3, que é o meu atributo. 2 acertos, um acerto crítico. Vocês 3 escutam barulho lá fora, assim. Uma movimentação de pessoas e tal. Caio vê até alguma luminosidade passando pelas frestas das janelas, assim. Algo está acontecendo lá fora. Pela janela só dá pra ver que tá tendo uma movimentação, não dá pra ver nada além disso. Tu abre a janela e dá uma olhada, né? Sim, bem escondido pela fresta, puxa um pouco da cortina só. Muitas pessoas com tocha na praça principal, próximo ao rio. Caio, o que tá acontecendo? A Isabel tá meio com sono, assim, esfregando o olho. Parece que tem várias pessoas indo pra praça, elas têm tochas na mão. Guaxa, a gente já viu esse tipo de comportamento na cidade? Uma outra vez. E qual foi a ocasião? A gente sabe? Foi um teste da água. Uma mulher foi lançada ao rio pra saber se ela era bruxa ou não. E ela se afogou. Parece de novo aquele teste que fizeram há muito tempo atrás. Eu não sei se você lembra, Isabel, você era bem nova. A mamãe chegou a comentar desse teste um tempo atrás, que é para saber se uma mulher era bruxa ou não. Aquele teste bobo, idiota. Eu entendo, mas hoje, do nada, a mamãe não tá aqui. Você disse a mamãe não tá aqui? Não, ela saiu pra procurar o nosso pai e... A Isabel tem um estalo na cabeça dela, ela não fala nada, ela só joga os cobertores pro lado e corre lá pra baixo, eu presumo que a gente tá no segundo andar, pra olhar pela janela e se consegue ver quem que tá sendo feito o teste. Não, o Caio corre atrás. Da distância de vocês ali não dá pra ver. Eu desço já, pego um machado. A gente vai olhar o que tá acontecendo ou a gente fica aqui em casa? Sim, a gente vai olhar, sim. Tá, mas a gente... Vamos tentar ir devagar, não sair correndo se acontecer alguma coisa, e se não for ninguém importante, a gente volta pra casa e se fecha aqui, tá bom? Tá. Ele olha pras duas, esperando a confirmação das duas. Eu prometo, eu juro. Ela bota a mão assim no peito e a outra tá cruzando pra trás. Bel? Tá, isso é o suficiente pra mim. Mas cuidado, tá? Esse tipo de ritual a gente não sabe como funciona, então qualquer coisa a gente sai correndo e volta pra casa. Tá, se não for mamãe, a gente volta. Não é mamãe. É só por desencargo de consciência que a gente vai olhar. A Isabel já tá tirando a cadeira, já tá destrancando a porta e indo lá pra fora. O Caio acompanha. Eu tô indo atrás e eu tô com o peito bem apertado e muito preocupada. A cidade, assim, tá... As casas têm algumas luzes acesas, tem algumas outras crianças pela janela ali olhando, né? Mas os adultos estão na praça central. Vocês se aproximam de lá. Tá o povo lá com tochas e tal. O xerife tá em cima de uma estrutura de madeira que foi montada ali e segurando uma corda. E vocês veem a mãe de vocês amarrada já sobre o rio, sendo lançada. A pessoa não é só lançada ao rio, né? Senão ela poderia nadar. Ela tem os braços e as pernas amarradas e jogam ela no rio. O Caio, quando ele vê isso, ele olha pra Tabata, cuida da Bel, e ele sai correndo. Ele vai em direção ao rio. Meu Deus, eu entro no desespero, eu olho pra Bel, eu pego a Bel no colo. Você confia na irmã? Eles vão matar a mãe! Eles vão matar a mãe! Ninguém vai fazer nada com a nossa mãe. Eu pego a Bel e saio correndo na direção do rio, atrás do Caius, desesperada. Caius, quando tu chega perto do rio, sente uma mão assim no teu peito, te empurrando pro lado ali. É o pai de vocês, né? Ele olha pra ti. Espera mais um pouco. Não, você tá louco? É a mamãe! Eles vão... Ele faz sinal. Se vocês forem todos queimados, ela não vai nos perdoar. Eu prefiro ser queimado a vê-la ser jogada no rio assim. Eu vou buscar ela. As meninas chegam perto, né? O pai de vocês fala bem alto. Xerife, ela afundou. Ela passou no teste. As pessoas em volta ali começam a se olhar e tal. Ela passou no teste. Ele fala de novo. O xerife fala. Ela passou no teste. O pai de vocês tira a camisa e mergulha no rio. O Caio espera as irmãs chegarem e vai pra beira do rio. Ele tá, desesperado ali. A Tabata chega e coloca a Bel no chão. O que tá acontecendo? Cadê a mãe? O pai disse que vai pegar ela no rio. E disse que se a gente
fizesse alguma coisa, a gente ia ser queimado também. E ele pulou no rio atrás dela. O pai tá aqui, ele tá atrás dela? Sim, ele tá lá dentro. E ele aponta pro rio, assim, pra gente ter uma movimentação, deve ter mergulhado. Muitas pessoas começam a ir embora meio constrangidas, né? Afinal, em teoria, afogar uma pessoa inocente. O próprio xerife se vê ali cada vez mais sozinho, embora os soldados continuem perto dele. E ele também decide ir embora. O cara está fuzilando o xerife com o olhar, assim. Tu vê que ele tem um olho roxo ali. Nossa, eu acho que só não vai pra cima porque tem guardas do lado. É, armados. Porque... A Isobel tá respirando profundamente e sem piscar, olhando pro rio, esperando o pai e a mãe voltar. Vocês veem o pai de vocês saindo assim, nadando, com a mãe de vocês segurando a mãe de vocês, né? Ele então sai do rio com ela no ombro. Ele grita para as pessoas que sobraram ali: ela tá viva! Vou embora! E ele começa a caminhar em direção à casa à venda de vocês. Deixa eu ajudar. E ela tenta ajudar a levar a mãe. Tá, tu sente que ela tá gelada, assim, gelada. O Caio vai correndo na frente pra poder colocar lenha no fogão a lenha. Se já não tiver lenha, ele coloca mais pra ficar bem quente. E tá em direção, tentando manter um ambiente mais aquecido possível pra quando ela chegar. O pai de vocês chega, deita o corpo da mãe perto da lareira, sopra na boca dela, ele tenta sentir a respiração, ele mexe nela ali, então ele senta e começa a chorar. A Tabata tá em pé, parada, olhando pra ele, e vendo ele fazer tudo isso, eu olho pra ele. Por que você tá chorando? Por que a mãe não tá acordando? Ela tá aqui, continua soprando nela. E Você falou que ia salvar ela. Pai? Ô, mãe, a senhora tá ouvindo? Mãe. A Tabata deita em cima da mãe pra segurar a mãe dela. Mamãe, a senhora prometeu que ia voltar, mãe. A senhora prometeu. Já pode acordar, mãe. Tá tudo bem, eles já foram embora. O pai trouxe você aqui pra dentro. Ele olha pra vocês. Vocês são meus filhos, né? Se a gente fosse filho de você de verdade, você tava aqui quando isso aconteceu, não sei aonde. Tem um jeito. E eu preciso de vocês. Tranquem o andar de cima. Tenham um dia normal. As pessoas vão vir perguntar e vocês vão dizer que a mãe de vocês está dormindo no quarto. Mas ela não tá dormindo. Mas digam isso pra todos. E que jeito é esse? Você vai fugir de novo? Não. Pra isso dar certo, o povo tem que achar que a mãe de vocês sobreviveu. Finjam normalidade. Engula qualquer raiva que vocês tenham. E o que vai acontecer? A mamãe tá gelada, pai. Eu trago ela de volta amanhã. De que jeito? Do mesmo jeito que trouxe vocês de volta quando a praga levou as outras crianças. Ele coloca a mãe de vocês no ombro. Normalidade. Se alguém desconfiar que ela não tá aqui, não tá bem, vão fazer coisas muito piores com ela. Ele sai da venda. Ele abandonou a gente. E se a gente for atrás dele? Meninas, eu sei que nunca foi um pai pra gente. Ele tá muito mais fora do que aqui. Mas ele pareceu falar sério agora. Eu acho que a gente devia ter um pouco de esperança. Não nele, mas na mamãe. Ela não vai abandonar a gente assim. Ela prometeu, não prometeu, Caio? Ela prometeu. A mamãe morreu. Vocês estão segurando a palavra daquele homem que nem na nossa vida tá. Bel, olha só, eu sei. Eu vou ser sincero com você. Eu respeito ele, mas desgosto dele tanto quanto você, por ele não ser um pai aqui pra gente. Mas se a mamãe morreu mesmo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai só ficar de luto, esperar. Eu sei que a gente vai cuidar um do outro, mas se o que ele disse tiver pelo menos um mínimo de verdade, pode ser uma chance que a gente tem. Ele olha pra Tabata pra ver alguma reação dela, o que ela acha. Você vê que a Tabata tá com o maxilar bem trancado, sabe? Muita raiva. Ela não quer desmentir o que o Caio está falando. Ela também quer acreditar muito no que o Caio está falando. Ela olha pra Isobel. Ela olha pra lareira. Eu vou cortar lenha. Ela pega o machado e ela vai tentar sair pelas portas dos fundos e cortar lenha, mas ela tá com muita raiva. Ela vai descontar a raiva dela na lenha. A Isobel senta na frente do fogo e fica olhando. O Caio vai sentar do lado da Isobel, mas ele vai deixar ela no luto dela. Só vai se aproximar se ela perceber que ela permitir. Ela permite.
mas ela não fala nada. Ele então senta atrás dela e tenta aninhar ela pra ela ficar um pouco mais confortável. A Tabata demora um pouquinho, ela volta com lenha cortada, ela taca mais um pouco na lenha, ela senta do lado do Caius, pega na mão da Isobel e ela fica ali parada também, do lado deles. Se a raiva que você estiver sentindo sobre você sabe quem for a mesma que eu tô sentindo sobre você sabe quem, a gente dá um jeito nisso depois. A Tabata começa a chorar muito. E assim, se aninha assim no colo, assim, na perna do Caius. A gente dá um jeito depois. E ela tá olhando pro fogo. Vocês praticamente não dormem, né? Imagino. Mas no dia seguinte chega a hora de abrir a venda. Vocês vão fazer o quê? A Tabata vai fazer o que ela sabe fazer de melhor. Botar um sorriso falso no rosto e ficar na frente da venda varrendo. A Isobel com olheiras gigantescas. E provavelmente não só de passar a noite em claro, mas também de ter chorado muito. Ela vai lá, começa a arrumar a parte de dentro, né, da vendinha, ajudar a Tabata e pegar um livro ali pra começar a escrever as trocas do dia. O Caius, ele foi logo cedo pra cozinha, começou o processo dele matinal de fazer os pães. Hoje os pães dele mal estão crescendo, ele tá tentando fazer tudo que ele faz como se fosse um dia normal. As pessoas que costumam vir não vêm. A cidade meio que ignora a existência da venda essa manhã, o que pode ser até bom. Mas, quando chega mais próximo do meio do dia, o xerife, acompanhado de os dois soldados dele, né, todos com os dois soldados com lanças e o xerife com a espada na cintura, ele dá um sorriso pra Tabata. Bom dia, ou boa tarde, não sei se já comeu. Eu olho pra ele com um olhar mais... Meu olhar é um olhar de raiva, mas tem um sorriso ali. Já comi. Ele se aproxima assim da orelha de um soldado, faz um comentário. Tu não consegue ouvir, o soldado dá uma risadinha. Fiquem aqui fora. Daqui a pouco vocês entram. A venda tá aberta, né? Você vai querer alguma coisa? Eu queria falar com a mãe de vocês. Disseram que ela sobreviveu ao teste de ontem. Espero que ela não tenha nenhuma mágoa. Não, a mãe, ela precisou sair. Sair? Ela foi pegar mais peixe. Não, a Tabata, ela já voltou, ela tá no quarto descansando. Houve um movimento e também tá em direção à frente da venda para poder acompanhar a conversa. A Isobel que contou a mentira que foi aceita, então 2 dados. Eu tirei 6 e 4. 2 acertos. O xerife, ele joga umas moedas no balcão, ele pega uns pães, come, ele olha pro Caius. Você tem quantos anos mesmo? 15. Ele responde meio seco. É um rapaz forte. Você que fez os pães? Sim. E você vai querer mais alguma coisa além dos pães? Não. Mas você... A gente tá tendo muito trabalho aqui hoje. A gente dormiu pouco. Então, se o senhor não quiser mais nada, a gente te acompanha até a porta. Não, espera. Eu tenho um pão especial que a gente fez semana passada. Tem uma maionese. 1 minutinho, tá bom? E a Isobel vai lá dentro, pega um pão, tira um miolinho assim e pega um pouquinho de qualquer creme que tiver, alguma pastinha de ovos, alguma coisa. Ela dá umas 3 cuspidas com catarro, mistura e passa no pão. E Thiago, olha, tá aqui ó, pão especial que a gente fez de manhã. Obrigado. Ele morde, continua a conversa dele. Ele dá uma olhada assim meio esquisito pro pão. Você seria um bom soldado, Caius. Eu posso te arrumar um trabalho. No momento eu prefiro ficar aqui com minhas irmãs e minha mãe. Eu acho que eu rendo muito melhor aqui na venda. Eu vou te contar um segredo. A sua mãe ficou grávida de você logo que casou. Talvez você seja meu filho. O Caius fica muito vermelho, mas ele se segura o máximo que ele pode e fala: eu vou te acompanhar até a porta. E eu prefiro que você saia. Caius. Olha, ser um bastardo de um nobre como eu pode te abrir muitas portas. A gente agradece a preocupação. E ela dá a mão pro Caius. O Caius aperta, ele até aperta a mão da Isabel um pouco mais forte do que ele faz normalmente. Eu prefiro que você vá embora. Tudo bem. Não esperava que me chamasse de papai tão cedo. Mas quando quiser, é só ir lá em casa e eu vou te dar trabalho. Ele vai murmurando assim enquanto ele tá saindo. Eu prefiro ser filho de um demônio do que filho seu. Mandem um abraço para a mãe de vocês. Digam que amanhã eu volto. Pode deixar. A Tabata, ela puxa
a roupinha da Isobel. Ela olha pra ela. Desculpa, eu quase ferrei com tudo, não foi? Conseguindo pensar direito. Tá tudo bem, Eu também quero fazer isso. O Caio sai de perto da porta, vai até as irmãs e abraça elas que estão perto, assim, sem nem falar nada. Ele só muito irritado e triste ao mesmo tempo. Você não é filho daquele cara não, Caio. Você é bonito. Eu olho pra ele assim, dou um beijo na bochecha do Caio. Ele ri um pouco no meio das lágrimas que estão descendo e dá um beijo na mão dela. A gente vai mais próximo dele. A gente vai ficar bem. A gente só... Eu prometo que eu vou ficar com a boca fechada. O nosso pai realmente falou a verdade, a gente só tem que aguentar hoje. Ele deve chegar a qualquer momento. Ei, aquele homem, nosso pai, ele vive na floresta, não é? É o que a mamãe diz. Que ele corta algum tipo de lenha na floresta. Se ela for melhor que aqui? Mas se a gente for lá, não vai estragar com o que ele disse? Eu não sei. Ele disse que se descobrirem que ela tá... vai ser pior, mas... E se a gente não estiver aqui, se ninguém mais voltar aqui? Vamos esperar só até hoje? Eu não sei, eu tenho talvez um pouco de esperança. Mas se ele não voltar hoje, a gente pode pensar em sair daqui. Eu não sei se eu me sinto bem com a gente aqui, com aquele cara. Onde vocês forem, eu vou junto. Só mais hoje. Só mais hoje. Só mais hoje. A noite chega, quando já está bem de madrugada, batidas na porta. Dá pra gente olhar pela janela quem tá na porta? Ou tá com um olho mágico? É que não vai ter olho mágico, não. Porque... dá pra olhar pela janela. Tá o pai de vocês com a mãe de vocês. Ela tá de pé ou tá nos braços dele? Tá apoiada assim... Ele tá do lado... Ela tá em pé, mas ele tá apoiado do lado dela, né? Tá apoiada, o corpo dela apoiado nele. O Caio vai pra porta e abre imediatamente. Ele entra rapidamente. A mãe de vocês dá passos. Ela tá assim com os cabelos meio jogados pra frente. E ele fala... Tranquem a porta. Ele obedece. E depois vai pra mãe. Ele solta a mãe de vocês e se afasta um pouco. Ela fica parada em pé assim. Ela encara lentamente cada um de vocês e continua parada. Mãe? Você tá bem? Mas você voltou? Ela se aproxima lentamente, ela também certa pra tentar abraçar. Eu seguro a Isobel. Mãe, é a senhora? Eu não sei o que aconteceu. Eu não fiquei quando vocês voltaram. Eu não sei se isso é normal, se leva um tempo para as memórias voltarem, mas ela voltou assim. Muda. Eu solto a Isobel. Mãe? Ela dá um puxão assim no vestido, querendo chamar atenção. Ela te olha assim com um olhar meio vazio, meio distante. Por que ela tá assim? Ela não tá nem falando com a gente. Que tipo de coisa você fez pra trazer ela? O tipo de coisa proibida. Eu vou atrás de mais informações. Levem ela para o quarto. Talvez amanhã as memórias voltem. Eu seguro no braço dele. Mas ela vai ficar assim por muito tempo? Eu não sei. Quando vocês voltaram, eu saí. Você sempre sai. Vocês morreram! O que a mãe de vocês fez, eu só entendi hoje. O que você fez? Como assim a gente morreu? Isso não faz nem sentido. Só cuidem dela. E ele sai. Inacreditável. Mãe, vamos ficar perto do fogo. E eu pego na mão dela e vou meio que puxando pra ir lá pra cima. Ela tá andando ou a gente precisa apoiar ela na gente pra poder fazer ela andar? Vocês puxam a mão dela, ela dá os passos. A Tabata fecha a porta, coloca uma cadeira ali pra recostar. Ela vem chegando perto do Caios. Ela tá com uma cara de muito assustada. A mão dela tá bem gelada, ela segura na cara dele. Isso não é a mãe. Não é possível que seja a mãe. Tá muito estranha. Será que é só o susto dela ter quase morrido e ela ficou assim, em um estado catatônico? Vamos levar ela pro fogo, vamos esperar um pouco. Eu não quero mais esperar, mas vamos esperar mais um pouco e ver se ela melhora. Ela tá viva e tá aqui com a gente. Isso já é mais do que a gente tinha ontem. E essa história de que a gente morreu? Isso não faz muito sentido. Guaxa, puxando qualquer parte da minha memória, eu consigo alguma coisa relacionada à morte nossa, alguma coisa assim? 2 dados. Eu tirei 3 e 3, sendo 3 o meu atributo. Caraca! São 2 acertos críticos, né? Exatamente 2 anos atrás,
teve uma doença que ficou chamada como doença do nariz vermelho, tipo uma gripe forte que pegava principalmente em crianças. Muitos colegas de vocês acabaram falecendo naquele tempo. Foi um inverno bem rigoroso. Vocês lembram de tu lembra, né? Tanto você quanto as tuas irmãs, bem doente. Assim, o nariz inchado, vermelho mesmo, dificuldade de respirar. E te vem a memória que tu tem lembranças disso, e depois as lembranças como se tivesse uma lacuna. E então tava tudo bem e tu tava ali vivendo com a tua mãe e teu pai já não morava mais ali. Tu não consegue lembrar da briga ou do dia, por exemplo, que teu pai saiu dali. Parece que a história que te contaram é verdade. O Caio vai andando junto com a Tabata, a mãe e a Isobel pra estar perto da lareira. Enquanto isso ele vai pensando e ele vai começar a falar com as meninas. Eu não sei se vocês vão se lembrar. Vocês lembram dessa doença que teve há um tempo atrás? Que a gente ficou bem mal, nosso nariz ficou bem inchado. Por um momento, depois disso, da gente muito doente, eu não consigo lembrar de nada. É como se minha memória desse um salto e fosse pra logo depois disso. Eu não consigo lembrar, parece que tem um buraco na minha cabeça. Isso... Vocês lembram do que aconteceu com a gente? Eu não lembro nem do papai saindo daqui. De quando eles brigaram, de quando ele parou de ser parte do nosso cotidiano. Eu não sei. A gente consegue lembrar também, Guaxa? Agora, com ele falando, sim. A Tabata passa a mão na cabeça. Eu acho que eu lembro dessa doença. E depois disso, eu não lembro mais. Só que seguimos uma vida normal. A Isobel, ela tá mais animada e ela pegou um pente de cabelo e tá passando no cabelo da mãe, assim. Claramente ela tá mais feliz desde que a mãe voltou, não importa o estado que ela esteja. E ela fala: eu não sei, eu fiquei tantas vezes doente que tudo vira meio que a mesma coisa na minha cabeça. Mas eu lembro de estar doente e de repente eu lembrar de a gente estar junto e... Eu não sei, é tudo meio confuso. Eu só parei pra pensar nisso porque o pai disse que a mãe fez o mesmo com a gente quando a gente morreu. E eu tentei lembrar se a gente de fato tinha morrido, mas eu só encontrei esse buraco na cabeça. Será que isso faz algum sentido? Será que de fato a gente morreu tal como o mesmo que aconteceu com a mamãe? Se a gente morreu e a gente não lembra dessa parte do que aconteceu com a gente, e a mamãe tá assim estranha e o papai disse que era só pra gente ficar com ela, cuidar dela, deve fazer algum sentido então. Então deu certo. A gente pode perguntar pra ela quando amanhecer, né, mamãe? E ela meio que tá com um olhar esperançoso olhando pro rosto da mãe. Não tem uma reação. Eu acho que ela disse sim. O Caio vai levantar, procurar dentro dos pães meio tronchos que ele fez hoje, o pão mais bonito, e tentar dar pra mãe comer enquanto ela tá ali, pra ver se ela se alimenta um pouco, ao menos. Cortando de pedacinhos em pedacinhos e colocando na boca dela, ver se ela mexe a boca, ou se ela deglute. Ela com uma dificuldade, mas ela faz o que tu tá... Com tua ajuda, né, ela acaba fazendo, comendo ali. Eu pego na mão da mãe, olho pra ela assim: mãe, amanhã vai ter guisado. Eu prometo que eu vou pegar a melhor ave possível que conseguir achar. E a senhora vai comer o melhor guisado de todos. Eu imagino que os 4 acabam dormindo juntos, né? Sim, eu acho que é ali mesmo, né? Na frente da lareira. Mas um novo dia se inicia. O que vocês vão fazer? Eu vou levar a mamãe pro quarto e vou deixar ela lá descansando. Eu acho que se a gente não abrir hoje, vai ficar um clima estranho. Então a gente deixa ela lá, e se alguém perguntar, ela tá descansando, o que de fato é verdade, e a gente tenta tocar a vida hoje e ver o que acontece. Tudo bem pra vocês? Tudo. Daqui a pouco ela tá melhor. Sim, eu também gosto de pensar dessa forma, Del. Agora eu tô mais aliviada. Bem, mas é isso. Vamos arrumar as coisas e descer. O Caio leva ela pro quarto, deixa ela deitada na cama dela mesmo, cobre ela. Imagino, se estiver um pouco frio, ele cobre com uma coberta um pouco mais grossa, com uma pele um pouco mais quente, e deixa ela no quarto, o mais confortável que ele consegue deixar ela.
deixa uma garrafa, um copo d'água do lado, um jarro, pra ela, por acaso, acordar, conseguir beber água. E aí ele dá um beijo na testa dela e desce. Eu puxo de cantinho a Bel. Você tá bem, Bel? Eu tô, por que eu não estaria? Não, é que a Amanda se preocupa. Eu tô bem, a mãe voltou e ela vai ficar bem, né? Ela vai ficar bem. E você vê que tem um pouquinho... A mãe vai ficar bem, tem um pouquinho sim. de incerteza nos olhos dela. A Tabata segura, assim, o rosto da Bel. Ela encosta, assim, a testa, o nariz. Quando que a irmã mentiu pra você? A mãe vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Tá, a gente tem que arrumar a loja, tá bom? E ela meio que se afasta e vai arrumar. A Tabata vai arrumando as coisas e fazendo palhaçada pra Bel rir. Que ela viu que a Bel ficou meio tristinha. Caius passa também, enche elas de trigo, umas bochechas no cabelo, na roupa. Tenta ajudar um pouco a Tabata a não mais olhar. Amanhã novamente não tem uma procura ali. Uma ou outra pessoa até passa, troca alguma coisa, compra um pão. Mas é óbvio que o momento que chama a atenção, logo no início da tarde, o xerife Albino, com a sua roupa perfeitamente limpinha, seu chapéu, sua espada, seu bigode, ele faz sinal para os guardas dele ficarem mais distantes e ele entra na venda. Boa tarde, crianças. O que o senhor deseja, seu Albino? A mãe de vocês está por aí? Não, ela tá descansando lá em cima. Mas 2 dias? Bom, se não tivessem jogado ela na água, amarrada... O povo desconfiava que ela fosse uma bruxa. Eu fiz foi um bem pra ela. Ninguém desconfia mais. Isso não parece culpa só do povo. Parece muito bem culpa sua. Eu sou apenas um instrumento da lei. Tenho que ser imparcial. Por mais que eu goste de vocês e da sua mãe. Parcial? É por isso que você perguntou sobre casamento? Era sobre isso mesmo que eu queria falar com vocês. Ele vai até a Tabata. Eu tô deixando tudo pronto para o seu casamento. Meu casamento? O Kai se coloca do lado dela. Eu podia começar com os dois, não só com ela. Você falou que queria casar. Eu tô providenciando. Não sei se já contaram pra você, mas... existe uma tradição antes do casamento. Ele coloca a mão no teu cabelo. Eu tiro a mão dele do meu cabelo. Mas isso não é algo que eu pretendo fazer agora. O Caio está do lado e ele empurra ele pra trás. Não coloca as mãos na minha irmã. 2 dados. Ai, não, 4 e 4. Ele dá um passo pra trás, rindo assim. Ele te empurra com força. Tu bate contra o balcão, derrubando pão, derrubando algumas coisas ali. Talvez você não seja mesmo meu filho. Quando ele fez isso, e ele acabou de falar isso, eu empurro ele. Eu estou com muita raiva. Tudo que ele fez. 2 dados. 5 e 3. Ele dá uns passos pra trás. Mais fraco que a sua irmãzinha. Ele saca a espada e aponta ela pro teu rosto. Eu não queria machucar essa pele, mas você deveria ficar longe de mim. A Isobel entra na frente da espada e fala: Senhor Albino, por favor, a gente só tá muito assustado que o que aconteceu com nossa mãe, mas ela já tá melhor e tá tudo certo, a gente se prepara para o casamento, tá bom? Os seus pães estão ali em cima do balcão. Talvez a bruxa dessa casa seja uma de vocês. Eu pensaria 2 vezes antes de me tratar com insolências. Não tem nenhuma bruxa, só pessoas tentando viver. Tá tudo bem, eu juro, tá tudo bem. O Caio se levanta e fala assim: só vai haver casamento se a Tabata quiser. E você não vai impor nenhuma vontade sua sobre ela. A lei é a lei, meu rapaz. Essa lei que você inventou e trouxe pra cá. Não tinha lei nenhuma aqui. Você fala de imparcialidade. O quão imparcial é esse olho roxo seu? Caius, não. Ele olha pra Bel e tenta se acalmar. A porta do quarto da mãe de vocês se abre. Todo mundo olhando assustado. Parece que já está melhor. A mãe de vocês está de pé. Ela dá um passo. Ela dá 2. Ela se abaixa assim como um bicho mesmo. Nas mãos e nos pés. E ela corre e pula com as 4 patas, né? Com a mão e com os pés ali. Cada vez mais rápido. Salta sobre o xerife. Ele cai no chão. Ela, em pé sobre o corpo dele, ela segura a cabeça dele. Começa a bater com muita força no chão. E o sangue começa a espalhar.
Nossa, eu vou tentar segurar a mãe. O Caio vê que a Tabata já foi em direção à mãe e ele vai em direção à porta, tentar trancar a porta e colocar alguma coisa na frente. 2 dados. Tirei 3 e 1, sendo 3 meu atributo. Tu olha pela fresta da porta, os 2 soldados que acompanhavam o xerife correndo, então tu fecha a porta ali. Eu tô com medo deles, sei lá, tentarem arrombar a porta. Então tô forçando a porta, colocando cadeira, tudo que eu puder ali. As meninas? Eu fui ajudar a Tabata a tirar a mãe de cima do corpo. A mãe de vocês larga a cabeça do xerife, que já tá bem esmagada, assim, tem muito do xerife espalhado pelo chão ali. Nossa. A mãe se afasta um pouco e diz: Você não vai mexer com os meus filhos. A Tabata agarra a mãe dela. Começa a chorar, desesperada. A Isabel fica uns minutos olhando pro nada, olhando pra mãe, olhando pro chão, vendo o sangue que espirrou nela. E ela vira pro Caio e fala: pega suas coisas, a gente tem que sair pela porta de trás agora. Eu concordo. Mãe, a gente vai pra floresta, tá bom? A gente vai encontrar o pai. Vocês se afastam ali, pegam as coisas. Os soldados estão tendo dificuldade pra arrombar a porta ali. Não dá tempo pra vocês pegarem as coisas e saírem por trás. Vocês vão em direção à floresta, é isso? No caminho, o Caio, se der tempo, ele só pega um pedaço de papel qualquer, escreve com carvão floresta e deixa do lado da lareira. Mas assim, não a ponto do fogo, só pra ficar ali um papelzinho. Tá. Tipo, num lugar escondido, porque ele acha que a lareira é um local em que, sei lá, as crianças sempre ficam e o pai dele procuraria ali. Quando a gente tá saindo, a Tabata ela passa onde fica o machado, ela pega o machado e fica preparada pra qualquer coisa. Então ela vai fazer a retaguarda enquanto o Caio está ali e a Isabel também, puxando a mãe. No meio tempo a Isabel tá, tipo, perguntando pra mãe, assim, tipo, mãe, você tá bem? Como é que você conseguiu fazer aquilo? Os olhos dela são mais de admiração do que medo. Eu não sei. Me jogaram no rio e eu acordei com muita raiva. Não da gente, né? Não, mas foi o que aconteceu com o Caio também. Como assim, mãe? Eu fiquei desesperada quando perdi vocês. E a minha avó é uma bruxa de verdade. Ela mora nessa floresta. Eu levei vocês até lá e ela trouxe vocês de volta pra mim. Disse que vocês estariam marcados pelas trevas, mas vivos. Quando vocês voltaram, não lembraram de nada. Então, o que o pai disse era verdade? Ele ficou desesperado. Disse que o que eu fiz era errado. Ele estava discutindo comigo, mas só com palavras. Caio levantou. Você saltou sobre ele. Se eu não te segurasse, ele teria morrido naquele momento também. Ele tem medo de vocês. E por isso que ele foi embora? Ele tinha medo de dormir no mesmo lugar. Ele nunca foi embora. Sempre esteve de olho. Acho que ele nunca entendeu o que eu fiz. Até agora. Então foi por isso que ele perguntou se a gente era realmente filho dele. O pai não vê a gente como filho, então. Não mesmo. Eu não sei. Ela passou a estar guiando vocês ali pela floresta, ela parece conhecer bem. E ela para diante do rio. Se cruzarmos esse rio, não tem mais volta. E por que a gente voltaria? Pra uma cidade que odeia a gente? E tentou matar você uma vez e tentou vender. Ai, eu não quero nem imaginar o que aquele xerife queria com a Tabata. A gente só tem a gente. E não importa o que o pai falou. Se as pessoas chamam de trevas ou não, é o que tá protegendo a gente. Então, eu fico com você, mãe. Ela olha pros outros. Ele se coloca do lado delas no mesmo momento que ele percebe que ela tá dando pra ele. A Tabata, ela para, ela olha um pouco pra trás. Ela lembra do Ícaro. Ela sente uma pontada no coração, mas ela olha pra mãe e os irmãos. Eu vou pra onde vocês forem, então não faz mal a gente ir embora. Eu sempre tive medo. Cresci ouvindo que as trevas e as bruxas eram más. Que eu tinha que crescer vivendo nas cidades, mas vocês estão certos. Ela dá as mãos assim pra vocês, e um de vocês dá a mão pra um terceiro. Pra onde vamos é o mundo das bruxas, o mundo das trevas. Vamos juntos? A Isabel balança a cabeça. Eu concordo também com a cabeça. Onde a senhora foi, eu vou, mãe. A mãe de vocês dá um passo sobre o rio e ela não afunda. Nenhum de vocês afundam. Vocês atravessam o rio caminhando.
Segundo o mestre, cara de estudo de papelão é madeira que o mestre usa para produção, anotação e lançamento de dado. Mas aqui eu baixo pra vocês e conto tudo o que aconteceu na aventura. A ideia dessa aventura começou com algo que eu nem posso explicar ainda, porque a ideia se desdobrou em 2 aventuras. Então, existe uma outra aventura com a ideia que originou isso aqui, que eu quero contar com vocês. Mas, resumidamente, sem dar futuros spoilers, era pensando em bruxas, né? Em como na Idade Média elas eram testadas, atiradas na água. Eu vi alguma coisa sobre bruxa, sobre jogá-las amarradas no rio e descobrir se eram bruxa ou não. Isso acabou me marcando recentemente, então eu trouxe isso para essa aventura, junto com outros elementos que vocês ouviram aí no episódio. A parte no final, inclusive, da mãe andar sobre a água ali, foi algo que eu decidi na hora, por um motivo também que eu acho que combinou com o fechamento da aventura, com aquela família indo para um lugar místico, sem o pai, novamente. Talvez porque ele não pudesse ir lá, talvez porque a família não o quisesse ir lá, talvez futuramente ele vá, mas eu achei que a história fechou bem, embora ela trabalhe com temas fortes, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aventura de hoje. Agradeço demais aos jogadores. Agradeço demais ao Caio Lourenço, que foi quem fez a revisão deste episódio. A Ju não pôde, ele me quebrou este galhão. Então agradeço demais ao Caio Lourenço. Fez um trabalho incrível. Agradeço ao Rafael Zurzal. Como a gente já veio falado, o Rafael Zurzal lançou seu livro Fraternal lá na Amazon. Eu vou deixar o link aqui no post para vocês estarem lá adquirindo. É um livro bem bacana. Eu ainda não terminei de ler, serei sincero, mas assim, o que li eu gostei bastante. É uma história de família, com algumas reviravoltas e um toque meio sobrenatural, sci-fi, eu não sei como definir, mas vão lá, conheça, a gente já falou antes. Vou colocar aqui um trechinho que o Zorzal preparou pra gente, então dá uma conferida. A respiração dele era pesada. A adrenalina que corria pelo seu corpo ainda pulsava como um raio cortante. Seus olhos, travados para frente, contemplavam o ato que havia cometido. O ato que sempre precisou acontecer. Tudo foi muito mais rápido do que tinha parecido ser. Ele piscou os olhos 2 vezes, sentindo que quase flutuava acima de si próprio por tamanha desrealização. Balançou a cabeça com o intuito de chamar sua consciência de volta para seu corpo, fazendo-a descer em si mesmo. Sentiu um frio descendo sua espinha, enquanto retornava, e começou a perder as forças na perna devido ao alívio abrupto de tensão. Ele olhou para o lado e viu a grande poça de sangue que ainda crescia pelo carpete, saindo do cadáver. Ele sentiu uma repulsa enorme, que o fez perceber o morno do sangue que tinha em suas mãos. Mas, ainda em certo transe pelo ocorrido, ele não esboçou nenhuma reação, a não ser recuar em direção à parede. Ele escorregou até se encostar totalmente no chão, permitindo ao seu corpo um relaxamento quase automático. E lá estava ele, à sua frente. Seu irmão, preso, incapaz de fazer qualquer coisa para se soltar. Os olhos dele giravam com raiva de forma zonza enquanto seu corpo balançava na corda que o prendia na cadeira. Mas ele viu o primeiro irmão à sua frente. O irmão que o obrigou a fazer tudo o que ele havia feito. O irmão que fez com que essa situação escalonasse ao ponto em que havia chegado. O irmão que o prendeu a uma cadeira, o feriu e o fez perder tudo. Gostou? Link no post. Convido vocês a seguir a gente nas redes sociais, @RPGuacha, no Twitter, no Instagram e no Blue Sky. Eu tô tentando migrar pro Blue Sky, mas é complicado em questão de números, né? Embora eu não veja um impacto realmente bacana no Twitter em cima das visualizações do podcast, ainda é um número grande o suficiente para querer abandoná-lo. Outra coisa que eu peço, apoia esse projeto, vai a apoia.se/rpguacha. A partir de R$1 você está me ajudando. A partir de R$10 você faz parte da taberna do Guaxinim, do nosso grupo de apoiadores, onde você vai conhecer pessoas incríveis, as pessoas que jogaram este episódio, as pessoas que jogaram vários outros episódios. Eu raramente chamo alguém que não seja padrinho para jogar, embora o que eu sempre digo, não seja padrinho para jogar. Você pode ser padrinho por vários motivos, conhecer pessoas maravilhosas,
Tem vários grupos lá falando de anime, de videogame, de perrengue doméstico. Tem o pessoal além do arco-íris, tem o grupo das meninas, tem o grupo de idiomas, tem grupo... Agora tá começando um novo reality show da Rede Globo, né? Talvez o nosso grupo que era de BBB volte a ficar agitado se o programa for realmente bom. Eu não sei. Mas assim, existem vários grupos menores, existem os grupos maiores, existem pessoas maravilhosas que vocês podem conhecer. E vocês podem conversar comigo lá diretamente. Além disso, você pode gravar voz de NPC. Tirando alguns personagens específicos que eu peço para pessoas-chave, porque eu acho que vai combinar, ou porque são personagens mais complexos e tal, normalmente eu chego em algum horário do dia, posto na taberna, preciso de um ferreiro, homem, poucas falas, ou mulher, ajudante de ferreiro, jovem, arrogante, ou jovem, sabe? Eu dou algumas características e quem acha que a sua voz combina e que tem um microfone legal, né, pra voz ficar legal, ele diz, eu quero fazer tal voz, e pela ordem que as pessoas vão chegando, a gente vai distribuindo essas vozes pro pessoal fazer. Nesse episódio em específico, o próprio Zorzal, nosso querido editor, ele fez o pai da família, né? Por ser um spoiler, eu não gosto de dar muito spoiler pros padrinhos, né? E por ser um personagem que tem alguns momentos que é mais fácil pra ele que ouvir o episódio do que pra eu descrever pras pessoas. Olha, o sentimento aqui é assim, assado. Então ficou muito bom. A Rafa Rangel fez a mãe. E isso futuramente me cria um problema. Eu não vou explicar por quê, mas vocês vão descobrir. Mas assim, ela fez a mãe neste episódio. Ponto. Guardem isso na cabeça de vocês. O Trota fez o xerife, maravilhoso, né? Quem tá acostumado a ver ele fazendo personagens mais cômicos, mais tipo Silvio, né? Ver ele num personagem, num dos piores vilões, talvez, que passou pelo RP Guacha, talvez. E por último, a senhorinha, né? Aquela senhorinha que vem no início do episódio, foi feito pela Tarinê, porque tá sem acento aqui. Agradeço demais a todo mundo que apoia este mês, agradeço a você que apoia este projeto. Tô preparando muita coisa bacana, graças a pessoas como vocês. Então, esse mês tem 3 episódios, ele ficou caro. Espero que vocês lembrem disso na hora de fazer suas doações. E quem já é padrinho, confere lá se tá caindo direitinho, se tá cobrando cartão, se tu tá lembrando de pagar os boletos, porque cada centavo importa, gente. Muito obrigado. Lembrem sempre, role 6, role 20. Isso depende do sistema que vocês estão jogando. Mas independente disso, se tudo é errado, rola no chão, apaga o fogo e diverte. Um beijo no coração de vocês, gente. Muitos são os números que regem o multiverso. 7 realidades paralelas, que já foram 3. 4 linhas sagradas, 1 linha vazia e 2 preenchidas de escuridão. Um guaxinim representando 1, 3 meninas segurando um 6 e uma infinidade de possibilidades entre eles. E você? Qual o seu número?